Oi, gente. Então, desde a semana passada, a gente começou um conteúdo novo, que são as classes gramaticais. Eu passei para vocês um vídeo de um outro professor explicando de uma forma mais geral, assim, e na quarta-feira passei alguns exercícios, um exercício com algumas frases de um texto para classificarem de acordo com as classes, e aquilo ali já era para vocês terem uma noção, tentarem exercitar um pouco isso. Que é o que a gente vai continuar vendo hoje. A gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente. É claro que a gente não vai ver cada classe de forma detalhada agora. Primeiro, porque a gente não tem tempo, mas principalmente porque essas classes vão ser vistas ao longo do ensino médio. Então, até o terceiro ano, vocês ainda vão estar vendo as classes gramaticais com calma, uma por uma. Mas esse momento inicial de ver todas elas mais de uma forma junta, assim, é, é para ter uma ideia de como diferenciar, ver num texto ali como saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um pronome. É o que a gente vai estar vendo agora. Então, eu vou usar aquelas frases do texto, o exercício de ontem, para dar os exemplos, né, de cada classe. E além disso, a gente vai ver uma coisa que nos interessa bastante agora, que é o processo de substantivação e também as classes gramaticais do o e do a. Então, a gente vai ver um pouco de cada uma, mas o foco principal vai estar nesse final. Então, é importante que vocês fiquem até o final do vídeo, porque a parte que vai ser mais cobrada do conteúdo é o que está mais pro final. Então, a gente tem 10 classes gramaticais. O principal, assim, que a gente vai estar vendo vão ser aquelas que a gente fala primeiro, vão ser os substantivos, adjetivos, verbos, pronomes. Saber diferenciar esses já é importante. Eu não vou tocar no assunto conjunções, que é uma das classes gramaticais, porque aí envolve toda uma outra classificação que acho que não vale a pena entrar nesse momento. Então, as conjunções existem, são uma das 10, mas vão estar de fora. A gente vai ver 9, na verdade. Então, partindo dos exemplos do texto, a gente começa falando sobre o substantivo. O substantivo vai ser tudo aquilo que nomeia. Se a gente fosse criar alguma coisa, criar um objeto novo, fosse dar um nome para aquele objeto, seria um substantivo, necessariamente. Se a gente estivesse sentindo uma coisa que ninguém deu nome antes para aquilo ali, e existem alguns projetos pela internet, uns projetos literários que são de criar dicionários de palavras que ainda não existem. Se a gente fosse criar um nome de um sentimento, o sentimento que a gente tem quando tá com fome e vê uma outra pessoa comendo algo que parece delicioso. Não tem um nome exato para isso. A gente vai criar esse nome. Vai ser um substantivo. Quando a gente vai nomear alguma coisa, é um substantivo. Então, alguns exemplos aqui do texto, que era para vocês marcarem e que seria o substantivo. Ele disse que o aparelho era novo. Então, aparelho está dando nome a uma determinada coisa. Então, nesse caso, estava se referindo a um ar-condicionado. Podia ser qualquer tipo de aparelho, mas é o nome, aparelho. Clarice, do próprio nome do texto, que era o texto As Vantagens de Ser Bobo, da Clarice Lispector, o nome da autora, no caso, Clarice. Substantivo também. É um nome próprio, então o nome de vocês necessariamente vai ser um substantivo. Ser bobo é ter boa fé. Boa fé, aqui a gente tem o que seria duas palavras, mas juntadas em uma, ou seja, um substantivo composto. Todas essas classificações a gente vai ver depois, ainda esse ano, mas o importante é que é algo que está dando um nome a um determinado tipo de sentimento. O substantivo não precisa ser necessariamente uma coisa que a gente toca, um objeto que a gente pega na mão. Pode nomear um conceito, alegria, felicidade, tristeza, tudo isso são substantivos. Boa fé também é. O esperto vence com úlcera no estômago. Estômago também, uma coisa bem concreta, né? E só o amor faz o bobo, mesma coisa, o sentimento, um substantivo abstrato. Então, todos esses são exemplos de substantivo. Se tivesse o nome de uma cidade ali, de um país, de uma região, seria substantivo, sem problema. Se dissesse a instituição, informação, carência, qualquer coisa, seria substantivo. Então, substantivo vai englobar tudo aquilo que a gente usa para nomear. Então, vocês tiveram um exercício de criar palavras e se vocês criaram o nome de alguma coisa, não uma qualidade, nada assim, mas algo novo, aquilo ali era um substantivo.
O adjetivo. O adjetivo é aquilo que vai qualificar o substantivo, aquilo que vai caracterizar, dar uma definição, dar uma característica daquilo ali. Então, o aparelho, que a gente já viu que era um substantivo, ele disse que o aparelho era novo, vai ser caracterizado pelo adjetivo novo. Então, o aparelho é o quê? O aparelho é velho? Não, o aparelho é novo. Ou então, o novo aparelho. Tudo isso seria um adjetivo caracterizando aquele substantivo. A mesma coisa, se mudara para Gávea, onde é fresco. Então, Gávea é um lugar e nesse lugar é fresco. Então, tá definindo Gávea, esse lugar. Então, a gente já sabe que uma cidade, uma região, tudo isso são substantivos também. Então, esse substantivo está sendo caracterizado. A gente sabe um pouco mais sobre ele a partir do adjetivo. Porque se a gente não tem o adjetivo, a gente tem simplesmente o nome ali e a gente não sabe nada sobre ele. O adjetivo é o que vai colocando características para a gente saber um pouco mais sobre aquele substantivo. Aí ali de novo traz o aparelho. O aparelho estava tão estragado, então o aparelho ele não estava funcional, ele não era útil naquele momento, ele estava estragado. Então esse adjetivo descreve muito sobre o estado em que o aparelho estava. Então é isso. Então essas vão ser palavras que vão caracterizar o substantivo. Essa é a grande função de um adjetivo. Então qualquer coisa que a gente fosse dizer sobre uma pessoa, sobre um lugar e que fosse dizer uma característica, uma qualidade, um defeito desse lugar ou dessa pessoa, seria um adjetivo. Ah, ela é feia, ela é bonita, ela é inteligente, ela é burra, ela é interessante, essa cidade é antiga, essa cidade é moderna, tudo isso são adjetivos. Então, artigo. Se a gente for ver a definição aqui, pode não nos dizer muita coisa, né? Determinam ou indeterminam o substantivo. Então, a gente tem dois tipos de artigo. São os determinados e os indeterminados. Então, aqui, a maioria dos que tinha no texto eram artigos determinados. E qual é a grande diferença entre eles? É que assim, se a gente falar uma menina foi à feira, esse uma significa que é qualquer menina. Ou seja, tá indeterminando. Então, o substantivo menina pode ser absolutamente qualquer uma menina. Então, a gente diz assim, uma menina foi à feira. E aí continua falando e tal, e aí daqui a pouco diz, a menina comprou 3 cenouras. Aí agora a gente tá usando a em vez de uma. Porque a gente já tá falando há um tempo sobre uma menina, ela já tá determinada na nossa cabeça. Então, agora não é mais qualquer menina, é essa menina de quem eu tô falando. Então, se eu digo uma menina foi à feira e daqui a pouco eu digo uma menina comprou 3 cenouras, não iria querer dizer que é a mesma menina, porque eu tô usando uma, pode ser qualquer uma. Mas quando eu digo a menina, é uma menina determinada. É alguém de quem o texto, a nossa fala, já falou antes. Então, se eu digo, por exemplo, a mesa quebrou, é como se a pessoa que estivesse ouvindo aquilo ali soubesse de que mesa eu tô falando. A gente não chegaria no meio de uma conversa e diria a mesa quebrou, sem um referente àquilo ali. Mas se eu disser uma mesa quebrou, aí pode ser qualquer uma. Então, essa vai ser a diferença e essa vai ser a função do artigo. Vai ser ou determinar ou indeterminar, dependendo do que está acontecendo ali no texto. Então, para reconhecer um artigo é a coisa mais fácil do mundo, é só saber que é o a, os, as, uma, uns, umas. São esses os artigos, todos eles têm essa função. Então, ali no texto, alguns exemplos que vão aparecer é: o bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer. Então, nesse caso, está usando o artigo o, que determina, e embora a gente não esteja falando de uma pessoa específica, ela está falando de uma categoria, a categoria o bobo. Então, ela usa esse o de uma forma geral, assim. Não precisa dizer um bobo, porque não é um só, não é um específico. Ela tá falando o bobo. Todos os bobos. Assim como a gente fala, o ser humano é mortal. Tu fala o, porque você tá falando de todos.
É diferente de um ser humano. Então, nesse caso, é um artigo determinado, está determinando um tipo de pessoas. Ali no os é a mesma coisa. Os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. Então, de novo, o artigo determinando, falando um grupo de pessoa, os espertos. Não é uns espertos. Daí significa, tem uns espertos, outros não são espertos. Mas aqui está dizendo os espertos, grupo de pessoas espertos. Mas é bem diferente do terceiro exemplo, que diz: uma boba confiou na palavra de um desconhecido. Então aqui a gente não tá falando mais o bobo, espécie geral. É essa determinação de um tipo de pessoa. A gente tá falando uma boba específica. Então, uma pessoa, aquela ali, confiou na palavra de um desconhecido. E a mesma coisa ali no desconhecido, né? Não é o desconhecido. Alguém que a gente já sabe, já apareceu antes no texto. Tinha um homem desconhecido. O desconhecido disse isso. Não. É a primeira vez que ele é apresentado. Então é um desconhecido. Uma pessoa qualquer. Então, esse uma e esse um também, eles vão estar tendo essa função, né? De indeterminar, de dizer que foi qualquer uma, né? E aí depois vai começar a falar sobre essa pessoa. E por último ali, é quase impossível evitar o excesso de amor. Então, o ali aparece determinando, né? É o excesso, não é um excesso específico, mas é a categoria geral. E o verbo, ele vai ser responsável por exprimir um fato e situar ele no tempo. Então, por exemplo, se a gente fala em amor, o sentimento, o amor é um sentimento que pode estar em qualquer lugar, sentido por qualquer pessoa, enfim. Aquilo que vai situar e dizer que alguém amou, que alguém vai amar, que alguém está sendo amado, vai ser o verbo. Então, na verdade, o mundo só funciona por causa dos verbos, a nossa própria linguagem, nosso modo de falar só existe porque existe verbo em que a gente consegue colocar as coisas no passado, no presente ou no futuro. Se não existisse verbo, não existiria nem linguagem, se não fosse pelo verbo para poder contar o que aconteceu, dizer o que está acontecendo, planejar para o futuro. Porque é isso, qualquer coisa que a gente vai falar para alguém precisa de um verbo para ser dito. Então sempre ele vai situar mesmo aquilo que acontece. A gente pode definir o verbo, em alguns casos, como uma ação, que é aquilo que vai mover a vida adiante na linguagem, mas não necessariamente, porque nem todos os verbos são ações. Então, ele tem mais esse intuito de situar mesmo, e depois de um tempo dá para reconhecer muito claramente aquilo que é um verbo. Então, ali na primeira frase, tem tempo para ver, ouvir e tocar no mundo. Então, ali tem uma porção de verbos, na verdade. Eu deixei marcado só o tocar, porque foi o que eu pedi para classificarem, mas o tem, o ver, ouvir, tocar, todos eles são verbos. E então eles são verbos. O ver, ouvir e tocar estão no infinitivo, então é como a gente conhece o verbo, como a gente vê no primeiro momento, e o tem já está conjugado. Aquilo que vem de toque, por exemplo, vai virar o tocar, um ato específico que acontece em algum momento. Essa é a grande importância do verbo. E o bobo é capaz de ficar sentado, aí já é outra coisa diferente. É o verbo, mas aí já é um verbo que ele não é de ação, ele é um verbo de ligação, ele tá falando sobre esse estado do bobo, essa característica dele. E então, mas mesmo assim, ele tá situando esse bobo. É estranho ficar falando bobo, mas ele tá situando esse bobo no mundo, tá dizendo características sobre ele, é isso que o verbo vai fazer. O estou fazendo também vai ser um verbo aí no gerúndio, são coisas que vocês vão ver depois, mas enfim, tudo isso são exemplos de verbo. O bobo tem oportunidade de ver as coisas, de novo o tem ali, então o tem é um verbo, o ver também vai ser. E mais valia comprar outro. Se valia já está em outra conjugação, mas também do verbo valer. E só o amor faz o bobo, também do verbo fazer. Então, tudo isso é, por exemplo, ali no mais valia,
Quando a gente fala num substantivo, a gente fala em valor, algo isolado, fora do mundo, valor. Mas quando a gente coloca em verbo, é o valia, e aí já tá em relação. E então é isso sobre o verbo. O pronome tem várias classificações, depois a gente vai ver com calma, mas o que importa saber é que eles geralmente vão estar acompanhando ou substituindo um substantivo. Tudo isso aqui que eu tô falando são mais do que definições, são as funções dessas classes de palavra na frase. Então, nesse caso, é essa função de acompanhamento ou substituição. Por exemplo, aqui, ele disse que o aparelho era novo. Aqui, ela tá falando sobre o desconhecido, que ela tinha confiado na palavra de um desconhecido e que esse desconhecido disse que o aparelho era novo. Então, aqui a gente poderia ter dito assim: o desconhecido disse que o aparelho era novo. Mas em vez disso, a gente usa a palavra ele. Então, o ele vai ser um pronome que vai estar substituindo aquele substantivo possível que era desconhecido. Por exemplo, na segunda frase, vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo. O lo indica o aparelho. Então, a gente não vai repetir de novo. Vai a boba e compra o aparelho sem ver o aparelho. Isso não faz sentido na linguagem, não teria por que fazer isso, embora faça sentido na nossa cabeça. Mas para não ter que repetir, a gente usa aquele pronome ali, que é um pronome oblíquo, o lo, então sem vê-lo, que é a mesma coisa que ver ele. Se a gente fosse falar na fala informal, a gente diria, vai lá e compra sem ver ele, alguma coisa assim. Ou sem ver, a gente nem botaria, mas é um pronome que está substituindo aquele substantivo possível. Mas nem sempre, às vezes ele está acompanhando o substantivo. Por exemplo, em minha carteira estava vazia. Então, ele vai estar acompanhando o substantivo carteira. Então, não é mais qualquer carteira, é a minha carteira. É um pronome possessivo, de posse, está identificando que essa carteira me pertence. Quando eu fui assaltada. Então, pronome que se refere ao eu. E é ali também outro tipo de pronome, o essa rua é perigosa para todos. Esse não estava no texto, mas só para acrescentar, para mostrar que existem vários tipos de pronome. Então, o essa, ele vai ser um pronome demonstrativo. Ele está dizendo que não é aquela rua, não é esta rua, que é uma rua bem perto de mim, onde eu estou, mas é essa, que está um pouquinho distante. E para todos, ninguém, alguém, etc. Então, tudo isso vão ser casos de pronomes. Aí nós temos também os numerais. Facílimo de reconhecer, porque o numeral ele vai estar relacionado com números, como o próprio nome já diz. Então, ele geralmente vai identificar uma quantidade ou uma posição. Então, quantidade é quando a gente fala o número, por exemplo, sem se mexer por 2 horas, 3, 4, 5, 50, 300. Qualquer número que a gente escreva, né, por extenso, vai ser o numeral. Mas também palavras como duplo, triplo, dezena, centena. Então, tudo isso faz parte dos numerais. Se indica uma quantidade, vai estar dentro disso. Mas também pode ser palavras como a primeira pessoa da fila. Então, o primeiro, segundo, terceiro, quinquagésimo, quadragésimo, enfim, tudo isso vai estar identificando uma ordem, vai ser um numeral. Advérbio. Advérbio tem trocentos, né? Muita coisa é advérbio, mas eles vão indicar coisas a mais sobre aquela ação. Então, o verbo, ele exprime aquele fato, ele indica que tem alguma coisa que está acontecendo. Ou que vai acontecer, que já aconteceu. Mas, enfim, em algum lugar do mundo, em algum espaço, em algum tempo, alguma ação, alguma qualidade, algo está ali. E o advérbio, ele vem complementando o verbo, ele está ali junto, e ele traz novas ideias sobre aquilo ali, ele traz novas noções. A gente sabe um pouco mais, situa um pouco mais sobre o que aconteceu a partir
de um advérbio. Então, existem vários tipos, mas, por exemplo, os que tinham o texto. Espontaneamente lhe vem a ideia. Então, espontaneamente, a gente... Seria ok a gente saber só que a ideia veio. A ideia veio para a pessoa. Mas ali a gente sabe um pouco mais sobre a forma, o modo. Esse é um advérbio de modo. O modo como a ideia veio. Ela veio espontaneamente. Ela não veio de uma forma forçada, não trabalhou horrores para chegar na ideia. Foi de uma forma espontânea. Então, a gente sabe um pouco mais sobre esse advérbio a partir disso. Veio espontaneamente. Resultado, não funciona. Não também é um advérbio. É um advérbio de negação, que a gente usa o tempo todo. Mas, enfim, ele tem essa característica de indicar, né? A negação, no caso. Enquanto o esperto não dorme à noite. À noite, um advérbio de tempo. Tá indicando o momento em que aquilo ali acontece, ou no caso, não acontece. Então, ele não dorme à noite. Noite dá aquele tempo, né? Também existem de lugar, então não dorme na cidade. De lugar. E então tem vários tipos de advérbio. E todos eles vão dar essa noção maior sobre aquilo que tá acontecendo. Eles se acrescentam de uma forma a gente ter uma ideia das circunstâncias daquela ação, daquele acontecimento. A preposição é uma coisa que a gente vai ver muito pouco agora, não tem por que ver antes, né? Porque envolve uma certa decoreba. Então, vamos deixar meio que nisso, mas são essas palavras que servem, elas não indicam muita coisa por si só, elas, por elas mesmas, elas não dizem muito. Não pode ter uma frase só com de preposição, assim. Então, se fosse o de verbo, tipo, dê isso para mim, tudo bem. Mas um de preposição solto no mundo não faz nada. Preposição não é importante sozinha. O importante é o que ela faz com as palavras que estão junto com elas. Então, ali a gente tem o tempo e tem o ver. Então, tá, tempo e ver. Mas aí quando a gente coloca a preposição para, tempo para ver, aí a coisa ganha um sentido, né? Aí a gente consegue entender o que está sendo feito ali. Tempo para quê? E então, ali a gente tem vantagem e ser. A preposição, ela vai estar ligando ali, a vantagem de ser. Então, ela vai ser esse link entre duas palavras que vai identificar algum sentido. Então, ali eu já coloquei uma listinha das preposições principais, que são as preposições essenciais, para vocês verem o tipo de palavra que é. São essas palavras que não dizem muito por elas mesmas, mas que são as palavras mais usadas da nossa língua praticamente. Porque a gente usa muito a preposição o tempo todo. Então, o tempo todo a gente está usando de, com, por. As preposições, assim como os artigos, elas não significam muito por si só, mas elas são importantíssimas para formar as frases. A interjeição. Então, a interjeição, ela vai ser essa expressão que exprime sentimentos, emoções e, enfim, qualquer tipo de reação a alguma coisa. As interjeições tem algumas que são bem específicas, tipo esses exemplos, né? A, puxa, putz, bah, força. Enfim, tudo isso são preposições nada. Tudo isso são interjeições, mas o importante é que elas vão estar expressando esse sentimento, elas vão ser uma forma de exprimir, e poderia ser qualquer palavra ali. Então eu até botei o força de propósito. Força é uma palavra que é um substantivo geralmente, mas nesse caso aqui vai ser uma interjeição, porque tu não tá usando ela para dizer a força de um homem está em tal coisa. Tá usando assim, força. Então, é uma interjeição. Qualquer palavra pode virar interjeição. Então, chega, cuidado, socorro, tudo isso são palavras que se transformam em interjeições e qualquer uma, na verdade, poderia ocupar essa função, contanto que ela fosse expressiva de algum tipo de emoção. Então, das classes de palavra, era isso. Tem as conjunções também, mas a gente não vai ver agora. Mas é muito importante a gente prestar atenção em alguns fenômenos que acontecem e o principal deles que a gente vai tratar é a substantivação. Então, existe a adjetivação também, mas a
substantivação é o que é mais forte, assim, o que aparece em muitos textos, inclusive naquele que a gente estava vendo demais. Então, isso é quando uma palavra de uma outra classe vai passar a ser um substantivo. E isso acontece o tempo todo. Então, por exemplo, a palavra bobo, que aparecer o tempo todo no texto, que eram as vantagens de ser bobo, geralmente é um adjetivo. Se a gente for procurar num dicionário a classe de palavras isolada, assim, de bobo, é um adjetivo, porque a gente usa para caracterizar. Então, a gente vai dizer que o jogo é bobo, que a conversa de tal pessoa é bobo, que fulano é bobo. Enfim, tudo isso são adjetivos, está caracterizando. Mas o que a autora do texto faz? Ela diz o bobo. Quando tem um artigo, a gente tem que prestar atenção, porque um artigo, ele vai estar junto com o substantivo. Ele vai estar determinando ou indeterminando o substantivo. Então, se tem ali o bobo, simplesmente significa que o bobo já não é mais um adjetivo. Já não é mais alguma coisa boba. Vai ser uma classe em si, o bobo. Então, vai se tornar um substantivo, porque ele vira algo que vale por si só. Então, já é uma classe de pessoas. A mesma coisa exatamente acontece ali com o desconhecido. Então, o desconhecido geralmente é um adjetivo, para dizer é um país desconhecido, terras desconhecidas, um ambiente desconhecido, uma pessoa desconhecida. Mas ali o texto usa, confiou na palavra de um desconhecido. Então, tem o artigo ali, ele vai estar transformando em um substantivo. Então, o desconhecido vira algo por si só. A mesma coisa se a gente dissesse, eu me interesso muito pelo desconhecido. Também vai estar transformando num substantivo. O adjetivo ele precisa estar junto com o substantivo. Então, se está só o artigo ali e aquilo que um dia foi o adjetivo, a gente desconfia. Não, isso aqui é um substantivo, então. É diferente se ali na primeira frase, por exemplo, tivesse dito o homem bobo, por não se ocupar com missões, tem tempo. Aí o artigo, estaria determinando homem. E bobo seria o adjetivo. Mas quando eu digo só o bobo, então a gente sabe que o bobo precisa ser um substantivo. A mesma coisa acontece com outras palavras. Por exemplo, verbos. Com verbos isso acontece demais, a substantivação. Então, existe a palavra olhar. O verbo, né? Olhar para outra pessoa. Não paro de olhar para isso, seja lá o que for. Mas aí quando a gente diz o olhar dele era lindo, está falando daquela ação de olhar, mas tu está substantivando, tu está transformando aquilo ali num nome. Como é que é o nome disso aqui da pessoa? É o olhar. Então a gente transformou aquele verbo em um nome, transformou num substantivo. Isso acontece o tempo todo. Então a gente vai jantar, mas quando a gente diz o jantar está servido, o artigo o transforma jantar em um substantivo. A mesma coisa ali com o pronome. Eu acredito em você. Então, se a gente for pensar no pronome eu é um pronome, né? Eu acredito. Mas quando a gente diz assim, confio no meu eu, aí está transformando num substantivo também. Está nomeando a tua personalidade. Isso é o meu eu. O eu de tal pessoa. Se a gente consegue colocar um artigo na frente, é porque é um substantivo. Então pensar em qualquer verbo. Ela canta. O cantar dela é melodioso. Pode acontecer com qualquer verbo, com qualquer adjetivo, com pronome, com diversas classes de palavra, dá para transformar em substantivo, contanto que transforme aquilo ali em um nome, em algo específico, que valha por si só. E aí, a outra questão, para terminar, são as classes gramaticais do o e do a. Isso é importante saber porque a palavra o e a palavra a, eles podem ser de várias classes gramaticais diferentes. E é importante saber diferenciar.
Isso é uma coisa que vai ser muito pedida em concursos, no vestibular, aparece em diversos lugares, então é algo que é importante a gente passar. Então, a gente começa pelo O, que o O ainda é um pouco mais fácil, tem só 3 possibilidades, e depois vai pro A. Então, o O, ele pode ser um artigo, muitas vezes, a maioria das vezes vai ser um artigo. Então, era aqueles que a gente estava vendo, né? Ele vai estar sempre na frente de um substantivo masculino, porque se fosse na frente de um substantivo feminino seria a. Então, o rádio, a TV. Então, ali o rádio estava ligado, o O ali na frente do substantivo rádio, sem problemas. A gente poderia passar para a, usando um outro substantivo. A televisão estava ligada. E é isso, mas essa é a principal característica dele, vai ser essa antecedência a um substantivo. O O, ele também pode ser um pronome demonstrativo. Então, na verdade, ele pode ser, além do artigo, ele pode ser um pronome. Mas aí tem pronome demonstrativo e tem pronome oblíquo. Pode ser um dos dois. Qual é a diferença? O O, como pronome demonstrativo, ele vai equivaler a aquele. Então, tecnicamente, a gente conseguiria substituir esse O por aquele. Ou, em alguns casos, aquilo. Então, o que mais estudou vai passar. A gente poderia substituir. Aquele que mais estudou vai passar. Se a gente consegue substituir por aquele, a gente sabe que é pronome demonstrativo. Geralmente, ele vai estar antes de um que. Então, aquele que... aquilo que, o que mais gosto na vida é trabalhar. Então, daria para substituir esse o por aquilo que mais gosto na vida é trabalhar. Então, tem essa ideia de tá demonstrando algo. E o o também pode ser um pronome oblíquo. Então, o O como pronome oblíquo vai equivaler ao pronome ele. Então, por exemplo, quando a gente diz eu o encontrei no shopping, a gente poderia substituir por eu encontrei ele no shopping. Então, a gente sabe que quando isso é possível, se trata de um pronome oblíquo. Então, são essas as 3 possibilidades do O. Então, ou ele vai estar antes de um substantivo, ou vai poder equivaler a aquele, geralmente está antes de um que, ou vai equivaler a ele. E daí a gente consegue jogar com essas possibilidades para conseguir descobrir qual é a classe gramatical. O A é praticamente a mesma coisa, só que tem uma coisinha a mais, uma possibilidade a mais. Mas se a gente for ver ali, o resto se mantém, né? Então o A pode ser um artigo, que vai anteceder um substantivo feminino. Então, a TV estava ligada. Então, o TV é um substantivo, é a mesma coisa que televisão. Então, ali a gente consegue, é um A, tá antes de um substantivo, tá antes de um nome, é um artigo, não tem muito erro. Mas aí agora a gente fala no A como um pronome oblíquo. Por exemplo, eu a encontrei no shopping. É a mesma coisa que dizer eu encontrei ela no shopping. Se a gente pode substituir por ela, vai ser um pronome oblíquo. Ali, como pronome demonstrativo, a que mais estudou vai passar. A gente pode estar falando de uma pessoa. Aquela que mais estudou vai passar. Então, quando tem essa equivalência, ele vai ser um pronome demonstrativo. Eu tô um pouco reticente a dizer que daria para substituir, porque se a gente for falar ali no primeiro exemplo, que é do artigo, a gente poderia dizer aquela TV estava ligada. Mas aí já é outra questão, já tá dando um sentido diferente. Já não é mais a TV, é aquela, uma TV específica. Então muda o sentido, não dá para substituir, mesmo que coubesse na frase. Quando eu digo que dá para substituir, é nesse caso. Por exemplo, a que mais estudou vai passar e aquela que mais estudou vai passar tem exatamente o mesmo sentido. Então, dá para substituir. Por isso que dá para dizer que ele equivale a aquela, enquanto no artigo não. Então, esses 3 primeiros é o que a gente já viu com o. É exatamente a mesma coisa, só que com a. Mas o a ainda tem uma terceira possibilidade,
que é a preposição. Então, o lance da preposição é que ela vai ser invariável. E em alguns casos, dá para substituir por para. Se a gente tentar substituir por para em todos os casos, não vai dar, porque tem alguns casos de preposição que não dá. Mas, se vocês tentarem, colocarem ali naquela frase. A frase é: mando abraços a todos. Se vocês substituírem e disserem: mando abraços para todos, deu certo. Faz todo sentido. É o mesmo sentido, inclusive. Então, é uma preposição, com certeza. Mas, então, se vocês conseguirem substituir por para, tá tranquilo que é uma preposição. Mas, se não der, o interessante de pensar é que ela é invariável, enquanto os outros são variáveis. A gente não existe o a e o o preposição. A gente viu ali que não existe o preposição, então só pode ser a. Então, ali, mando abraços a todos, a gente não poderia substituir o a por um o alguma coisa. Enquanto nos outros, a gente poderia. Então, a TV estava ligada, dá para substituir por o rádio estava ligado. Eu a encontrei no shopping, dava para substituir por eu o encontrei no shopping. A que mais estudou vai passar, dá para substituir por o que mais estudou vai passar. Então, tudo isso são exemplos de frases em que dá para acontecer essa substituição. Dá para ter essa variação, né? Mas na preposição, não. Não dá pra mando abraços a todos, mando abraços ou alguma coisa. Não tem que ser a. Então, nesses casos, é uma preposição. Então, é isso. O mais importante que vocês precisam saber é essa parte final, embora tudo que tá aqui sejam coisas que a gente vai vendo ao longo do tempo e coisas que é importante que a gente já tenha alguma ideia de como diferenciar. Saber diferenciar um verbo de um substantivo, um adjetivo de um advérbio é algo básico, é algo que é importante já ir exercitando. Ok? Então, é isso. Fiquem bem.